de justificação. Mas nós vamos ver ela já já e eu vou novamente tocar nesse assunto. Mas de resto, eu não posso, sob pena de nulidade do processo, porque violaria um princípio de ordem pública, permitir que uma ação cautelar tramitasse o procedimento dela sem que eu desse aceitação para que a parte contestasse no prazo de 5 dias. Beleza? Tranquilo. Já sabemos também que se não houver contestação, aqui nós vamos ter presumição verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na ação inicial. Professor, essa contestação é se por acaso aceita da parte? A contestação aceita a medida cautelar? Aí eu entro na contestação, 5 dias. Aí, nesse momento dessa contestação... A contestação não é meio hábil para sustar o efeito da cautelar. Se você teve uma cautelar deferida contra si, da decisão cautelar, nós já sabemos, cabe recurso de agravo de instrumento. A contestação vai servir apenas para você alegar toda a matéria de direito, em direito admitido. Então eu tenho prescrição, decadência, eu posso alegar coisa julgada, litispendência, posso alegar ilegitimidade de parte, alguma coisa nesse sentido. Mas a contestação não é o instrumento específico para sustar a cautelar. A contestação, evidentemente, vai mostrar a tua versão dos fatos e, evidentemente, se você tiver razão na contestação, o juiz, na sentença, poderá revogar a medida cautelar que inicialmente foi deferida, sem problema nenhum. Ele tanto pode deferir no início e revogar na sentença, como ele pode indeferir no início e na sentença dar o ganho de causa. Depende muito da situação. Por quê? As provas produzidas antecipadamente servirão para a instrução de outro processo. Atenção! Eu disse para vocês que a regra geral é que as cautelares, eu preciso entrar com a cautelar e 30 dias depois a ação principal. Mas como a medida de produção antecipada de provas, ela está servindo de instrução para outro processo principal, descabe falar quando do aforamento deste último em repetição do que foi feito na ação cautelar. Preste atenção, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu já ouvi a velhinha de 97 anos, já produzi antecipadamente o depoimento dela, eu não preciso ouvir ela de novo no processo principal. Se eu ouvir aquela pessoa que está com doença grave no processo principal, não vou pedir para ouvir de novo, porque eu estou repetindo a prova já produzida antecipadamente, não há necessidade de repetição do que foi feito na ação cautelar. Também, como não é medida constritiva de direitos, não está sujeito ao prazo de caducidade do artigo 806. Ou seja, se você ingressar com produção antecipada de prova, não necessariamente eu preciso entrar com a ação principal no prazo de 30 dias. Não preciso. Tá, professor, e aí? O que acontece? Aí você ouviu aquele depoimento, aquela velhinha, fica com aquele depoimento. Quando você posteriormente ingressar com a ação principal, pode ser por qualquer motivo, você vai só juntar na ação principal o depoimento da velhinha. Você ouviu aquela pessoa com doença grave, juntou no depoimento, ou fez uma ação para uma perícia de um bem imóvel, de perpétuo rei memoriam. Ora, nesse caso, aquelas provas ficam contigo e o dia que tu ajuizares a ação principal, tu terás a oportunidade de juntar sem se preocupar com esse prazo de 30 dias. Gente, outra ação muito interessante, muito importante e muito perigosa é a ação de alimentos provisionais. Os alimentos provisionais, eles podem ser preparatórios ou na pendência da ação principal, incidentais, tá? Tanto eles podem ser preparatórios ou na pendência da ação principal. E eles têm como finalidade promover o sustento da parte durante a pendência de determinadas ações, tá? Ora,
se você ingressa com uma ação de alimentos provisionais, o objetivo é que o alimentante pague dentro das suas possibilidades e a prole, a parte contrária, receba dentro dos limites da sua necessidade. Eu não posso nem estipular um alimento provisional acima do limite do que o alimentante pode pagar e também não posso e não devo estipular um valor abaixo da necessidade daquelas crianças que vão receber aqueles alimentos, por exemplo, porque aí eu estou privando-as das suas necessidades básicas, tá bom? Então, ele tem como objetivo o sustento da parte durante a pendência de determinadas ações. Eu posso ter uma ação de divórcio, posso ter uma ação que questiona a guarda, posso ter até uma destituição de poder familiar, etc. Daí serem chamados também de in litem. In litem, porque eles estão ali para segurar, dar o suporte daquela prole, daquelas necessidades básicas, até que o juiz decida a ação principal. Inclusive as despesas da demanda, honorários advocatícios, etc. Diga. Hã? Mulheres grávidas? Sim, eu tenho a possibilidade de uma mulher grávida ingressar com alimentos gravídicos, chamam-se alimentos gravídicos em favor do nascituro, tá? Ela pode entrar. Agora preste bem atenção. Isso é muito perigoso, um juiz deferir um alimento gravídico, uma liminar em alimentos, antes de que fique provado que efetivamente aquela criança, aquele nascituro, é filho daquela pessoa. Por quê? Porque imagine uma investigação de paternidade. Você ingressa com ação de investigação de paternidade e a ação, vamos supor que demore 5 anos, tá? Se você liminarmente, logo no início da ação de investigação, você defere um alimento provisional, olha que problema você terá se no final for verificado que aquela criança não é filho daquela pessoa, depois do exame de DNA. Então, teoricamente, teria que ser restituído todo o valor que aquela mãe ou aquela criança receberam durante o processo de alimentos. Então, a situação dos alimentos gravídicos, ela é prevista em lei, há possibilidade de ser deferida, mas para que o juiz defira a necessidade da verossimilhança da alegação. Nós vimos no início das cautelares que eu preciso provar. Então, um determinado período em que ela já esteja gestante, que ela possa, por algum motivo, fazer um exame que comprove que ele realmente é o pai daquela criança, eu posso então ter excepcionalmente o que nós chamamos de alimentos gravídicos, tá? É um provimento excepcional da justiça. Então, os alimentos provisionais se processam sempre em primeiro grau de jurisdição, ainda que o processo principal já se encontre no TJE. Imagine, por exemplo, que tu tens aí uma ação de guarda em que a mãe ganhou a guarda da criança, mas eu tenho um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado. Ora, se ela ingressar com a ação de alimentos por algum motivo, né, e o pai estiver recorrendo para o tribunal, ela sempre terá que entrar no primeiro grau. Não se processa esse tipo de ação no segundo grau, embora pendente de recurso. Tá bom? A Lei Especial de Alimentos, que é a 547868, em seu artigo 4º, diz que para os casos que adotam um procedimento especial, que são os de alimentos fundados em relação jurídica documentada, há possibilidade de fixação liminar de alimentos provisórios que atuam com antecipação dos definitivos. Bom, agora eu queria mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como é essa situação dos alimentos, né? Quando você entra com uma ação
de alimentos provisionais, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui uma ação de alimentos provisionais, tá? A pessoa, ela é citada. Eu posso ter aqui uma liminar estipulando um determinado valor. Vamos supor que eu vou ter 3 situações aqui. Uma situação A, uma situação B, uma situação C. Nessa situação A, eu tenho R$1.000 de alimentos provisionais. Nessa situação B, eu tenho R$500. E nessa situação C, eu tenho R$2.000. Bom, se ele deferiu na ação de alimentos provisionais o valor de R$1.000 e 12 meses depois, quando for julgada a ação de divórcio, se confirmar que o requerido tem que pagar R$1.000 de alimentos, tá tudo tranquilo, não tá? Porque os alimentos provisórios ou provisionais são inacumuláveis e reciprocamente excludentes. Ou seja, se ele pagou janeiro, fevereiro, março, abril, todo ano, não há necessidade dele pagar os alimentos, porque no final foi mantido a mesma decisão liminar dos alimentos, R$1.000. Mas imaginemos que o juiz deferiu o alimento provisional no valor de R$1.000 e ao final foi estipulado o valor de R$500, hipótese B. Nesse caso, ele tem um crédito de R$500 por mês, porque ele pagou R$1.000, o que daria a ele um crédito de R$6.000 durante 12 meses. Esses R$6.000, o alimentado que recebeu vai ter que restituir ou descontar nas próximas futuras. Também, se ele deferisse R$1.000 no início, certo? E ao final, hipótese C, no final, na sentença do divórcio, fosse estipulado um valor de R$2.000, ele teria um débito de R$12.000, R$1.000 por mês para pagar na prolação da sentença. Então, senhores, muito cuidado com isso, porque os provisionais e os provisórios são inacumuláveis e reciprocamente excludentes. Sempre que houver fundado receio de extravio ou dissipação de bens, eu vou usar o arrolamento de bens. Agora preste atenção no arrolamento de bens, tá? Gente, nós vimos aqui nesse curso de cautelares que quando eu tiver um bem litigioso, eu uso a ação de sequestro. Beleza. Mas tem uma situação peculiar que eu devo ressaltar para vocês. Quando esse bem litigioso for objeto de uma herança, o mais tipicamente correto é usar o arrolamento de bens. Então, olhem aqui. Sempre que houver fundado receio de extravio ou dissipação de bens, será lícito requerer ao juiz a arrecadação, direito esse que assistirá a todo aquele que tem interesse na conservação dos bens, nesse caso, o objeto da herança. Então, preste atenção. Professor, se eu tiver um bem objeto da herança, e esse bem for um bem litigioso em que vários herdeiros estão disputando a posse daquele bem, ou a propriedade daquele bem, eu posso entrar com ação de sequestro? O juiz deferirá? Sim, ele deferirá. Mas tecnicamente falando, numa prova de OAB, uma prova de concurso público, a cautelar específica para o bem litigioso, quando se tratar de inventário e partilha de bens, é o arrolamento de bens. Então nós vamos ver que a arrecadação pode ser com medida incidente ou preparatória. Então essa arrecadação de bens, esse arrolamento de bens, ele pode ser incidental, já no inventário e partilha, ou preparatório. Mas se ele for preparatório,
nós já sabemos que no prazo de 30 dias eu terei que entrar com inventário e partilha. Diga. Em caso de documentação do bem ainda não regulamentada, tem como pedir o arrolamento de bens? Se for objeto da herança, sim. Eu tenho uma situação de uma senhora que tem 2 bens que não estão ela não tem escritura pública. O marido deixou e até hoje ele só tem um contrato particular de compra e venda. E ela tem 3 filhos. O dia que eventualmente ela falecer, os 3 filhos têm direito a esses 2 bens, que terão que ser divididos por 3. Já começa a dificuldade, né? Então, eu posso, no inventário e partilha desses bens, entrar com esse pedido de arrolamento de bens, essa arrecadação? Posso, mesmo sem ter a escritura pública, porque aí não é uma questão de ter a escritura pública ou não, eles no mínimo são possuidores do bem, não são proprietários porque não tem escritura, mas como se trata de bem litigioso, numa ação de inventário e partilha, eu não uso o sequestro, excepcionalmente eu uso o arrolamento de bens. Então preste atenção, para a garantia de crédito não cabe o arrolamento de bens. Para a garantia de crédito, para isso, eu tenho medidas específicas, como o arresto, no caso do bem literal, né, que nós já vimos que exige aquela prova literal para o arresto, e no caso o sequestro, e se for um bem litigioso, e a busca e apreensão, se eu tiver a necessidade, por exemplo, de fazer a apreensão de uma criança, de um adolescente. O credor só poderá valer-se da medida nos casos em que caiba a arrecadação da herança. Então aqui ele é típico, é um procedimento cautelar típico, nominado, que só cabe, só se tipifica, só se adequa à conduta quando se tratar de arrecadação da herança. Tranquilos? Fácil, né? Muito fácil. Então, exposto em petição os fatos que se fundaram o receio do extravio ou dissipação dos bens, o juiz fará uma justificação, ouvindo testemunhas e partes, e definirá, caso se convença de que realmente há necessidade do deferimento da medida. Ora, vocês imaginem a seguinte situação. Imagine que eu tenho um bem imóvel. Morre o pai, morre a mãe, um irmão é esquizofrênico e a irmã, preocupada, o irmão está na posse daquele bem e durante o inventário e partilha, ele, por ser esquizofrênico, ele pode quebrar as louças, pode quebrar as coisas dentro da casa. Então eu posso ingressar com uma ação cautelar para impedir que haja dano àquele bem. Beleza? Então o juiz faz uma justificação e aí ele pode deferir liminarmente, ou ele pode achar que é necessário fazer uma justificação prévia entre as partes, e nessa justificação ele diz, bom, vamos ver aqui, houve uma parte, houve a outra, houve testemunha, faz a perícia, e não, realmente ele tem esse problema mental, ele pode ter um acesso de loucura e quebrar tudo lá. Então vamos tornar esse bem disponível até que seja decidido quem realmente vai ficar com a herança. Então, caso se convença de que realmente ocorre um sério risco, o interesse do requerente, ele vai deferir a medida cautelar. O possuidor ou detentor dos bens só será ouvido se com isso não ficar prejudicado o objetivo da medida. Se ficar prejudicado, se o juiz perceber que ao ouvi-lo a medida se tornará inócua, ele não vai ouvir, vai deferir inaudita altera pares. Diga. Em caso de vários herdeiros, em que um só está querendo ficar com uma parte maior, ou algo do jeito que acontece muito essas brigas de herança, caso a pessoa, o proprietário ainda está vivo. Aí, vamos dizer que um dos filhos está querendo ficar. Tem como fazer esse arrolamento para proteger os outros herdeiros? Tem. O arrolamento. Se eles estão brigando pela herança, até que seja decidido no inventário e partilha
após a morte, né? Se ela ainda está viva, não cabe arrolamento. Mas é isso que eu estou te perguntando. Aí, não havendo inventário e partilha, não havendo herança, é o sequestro mesmo. Pois é, porque o problema é que ela está com uma certa idade e ela não está querendo aí eu não sei se cabe exame médico, enfim, perícia. Teria que tornar aquele bem, proteger aquele bem. Como seria? O mais correto, como é um bem litigioso, é o sequestro. Nesse caso, só depois que ela morrer, que for ajuizada a ação de inventário e partilha, assim que a gente pode falar na arrecadação desses bens, para efeito de arrolamento de bens, tá? O juiz, ao decidir favoravelmente o pedido, nomeará o depositário dos bens que lavrará auto circunstanciado ao recebê-lo. Lembrando que quem recebe bens móveis é o depositário. Quem recebe uma criança ou um adolescente é o responsável. Eu falei criança ou adolescente, gente, mas pode ter busca e apreensão de uma pessoa com doença mental. Nós tivemos uma situação de um rapaz com síndrome de Down que se perdeu lá em Coraci e que os pais entraram com a busca e apreensão dele, porque ele não sabia dizer onde ele morava, quem eram os pais, né? Então aí eu posso ter também uma busca e apreensão de uma pessoa com síndrome de Down, pessoa com doença mental, e nesse caso não se trata de depositário, será o responsável, que também assina um termo, não um termo autocircunstanciado ao recebê-lo, mas sim um termo de guarda, né? O arrolamento tem uma finalidade documental, mas também pode ser constritivo em face do possuidor ou detentor. Se eu quero, vamos dizer assim, bloquear aquele bem do litígio, claro que ele tem caráter constritivo, né? Ele vai impedir a posse e a propriedade da estar sujeito ao prazo de caducidade. Nesse caso, quando ele é constritivo, nós já sabemos que na qualidade de constritivo ele vai exigir que você entre com a ação principal no prazo de 30 dias, toda vez que ele é constritivo. Para terminar a nossa aula de hoje, justificação. Vocês já devem ter ouvido falar na justificação. A justificação judicial tem muitas finalidades, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que falece, morre e é enterrada sem certidão de óbito. Como é que eu vou provar que aquela pessoa morreu? Eu vou ouvir as testemunhas que presenciaram o seu velório e vou fazer uma justificação para tirar uma certidão de óbito. Imagine, por exemplo, eu como promotor já encontrei no interior senhoras e senhores de 70 e poucos anos que nunca tiveram certidão de nascimento. Eu posso fazer uma justificação de assento de nascimento fora do prazo legal. Outra situação, imagine também que eu já muito encontrei nesses anos aí pelo interior, é o caso daquela senhora que viveu maritalmente com aquele cidadão durante muitos anos, nunca casaram, tiveram vários filhos, e que ele falece sendo segurado do INSS, e ela precisa provar aquele concubinato. Ela pode entrar com a justificação judicial, geralmente é o que ela faz, ou ela pode entrar com uma ação declaratória, uma ação de conhecimento, não cautelar, de conhecimento, para provar aquela união estável, para que ela possa pleitear a pensão do marido junto à Previdência Social. Então, falando em justificação, quem necessitar justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, seja para simples documento ou para servir de prova em algum processo, exporá o juiz em petição ou sua intenção. O objetivo da justificação, gente, é provar aquele fato que tem uma repercussão jurídica. E para ele provar aquele fato, ele vai usar a justificação. Gente, a justificação tem inúmeras peculiaridades. Vamos lá. Primeiro, essa medida não é tipicamente cautelar. Ela se aproxima mais de um processo de conhecimento constitutivo,
de uma produção antecipada de provas de natureza constitutiva, porque a sua finalidade é uma constituição, do que a cautelar. Outra peculiaridade é que na ação de justificação não há contraditório. Lembra que eu falei? Todas as medidas cautelares, a regra, aliás, em todos os processos, é se obedecer o contraditório e ampla defesa sob pena de nulidade do processo. Mas aqui na justificação não há contraditório, não há ampla defesa, não há jurisdição contenciosa, não há. Outra característica que nós vamos ver na justificação: o juiz não profere sentença de mérito, não aprecia o mérito da justificação. Ele apenas atesta que o procedimento foi cumprido dentro dos trâmites legais. Então, cuidado com a justificação. Vamos repetir: ela não é tipicamente cautelar, embora colocada como um procedimento cautelar. Ela tem caráter constitutivo, ela não tem contraditório nem ampla defesa. O juiz não aprecia o mérito, apenas se manifesta sobre a regularidade daquele processo, tá? Então, ela serve de prova sem que haja a vinculação necessária ao processo principal. Ela vai provar aquela situação, aquele depoimento vai servir para que aquela pessoa tire uma certidão de óbito, para que aquela pessoa tire uma certidão de nascimento, para que aquela pessoa prove a união estável concubinato que ela manteve junto com aquele cidadão para pleitear uma pensão judicial. Ok? Não precisa, obrigado. No processo de justificação, não se admite defesa, contrariedade ou mesmo recurso. Não tem recurso, não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem apreciação do mérito. A sentença única e exclusivamente aprecia se foram preenchidas as formalidades legais. Então, não tem caráter cautelar, ela é constitutiva, não admite defesa, não admite contrariedade, o mesmo recurso. Ok? O que o juiz faz no final? O juiz, ao final, a julgar por sentença, que não se pronuncia sobre o mérito, porque ele não pode se pronunciar sobre o mérito na justificação da causa, limitando-se a verificar se foram observadas as formalidades legais. Então ele vai ouvir as testemunhas que presenciaram a morte daquele falecido, daquela pessoa falecida, que foram para o velório, que viram ele ser enterrado, e vai dar, nós vamos ver que ele vai, próximo passo, depois que ele verificar as formalidades, encerrada a justificação, os autos serão entregues ao requerente. Ele está aqui, olha, toma para você, está aqui o depoimento das testemunhas, agora você vai lá no cartório e tira a sua certidão de óbito. Agora você vai lá no cartório e tira uma certidão fora do prazo. Agora você vai lá no INSS e pleiteia a tua pensão que tu tens direito, porque o teu marido contribuía, tá certo? Na próxima aula, nós vamos ver processo cautelar, parte 4, né? Pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?